verdade. E aí você foi pro SBT? Aí eu fui pro SBT, eu ainda trabalhava na Jovem Pan. Eu trabalhava, isso era em 2011, e aí alguns jornalistas do SBT, alguns jornalistas da Jovem Pan, especialmente do Jornal da Manhã, trabalhavam também, faziam parte também do elenco do SBT Brasil, que é o jornal de rede do SBT. Então tinha um comentarista de política, a comentarista de economia, o próprio apresentador, Joseval Peixoto, porque o Silvio Santos era um ouvinte da Jovem Pan, especialmente do Jornal da Manhã. Então ele queria meio que recriar no SBT Brasil o que era o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Entendi. Então ele levou, por ser um ouvinte, por gostar, ele levou muitos dos profissionais que entravam na Jovem Pan para lá. E nessas ele me levou para fazer a parte de esportes. Então, em 2011, aí eu fiquei entre 2011 até 2014 trabalhando na Jovem Pan junto com o SBT. Você fez a Copa no SBT? Eu fiz a Copa de 2014 do SBT. Porque aí eu trabalhava nas duas emissoras, né? E aí, quando chegou na Copa de 2014, o SBT traçou um plano ali, uma cobertura muito grande e falou: Bruno, a gente quer que você seja que você acompanhe a seleção brasileira, que você cubra a seleção brasileira, o Brasil vai viajar para todos os lugares, você vai ser o nosso correspondente junto com a seleção. Poxa, para mim aquilo era o auge, né, de que qualquer profissional vai querer, né, cobrir a Copa do Mundo, a seleção brasileira e tal. No Brasil ainda, exato, isso era uma coisa que não ia mais acontecer. E aí, só que a Jovem Pan tinha traçado meio que um outro plano de cobertura. E aí o SBT falou assim pra mim, você pode ir e tal, só que a gente não quer também te atrapalhar na Jovem Pan. Só que no final das contas as duas agendas não casavam. Não ia dar pra fazer as duas coisas. E aí eu decidi sair da rádio pra ficar só no SBT e cobrir a Copa do Mundo por lá. Então, assim, não foi uma decisão simples, porque eu tava na rádio já havia 11 anos. No SBT eu tava há 3 e as coisas no SBT sempre mudavam muito também, né? O jornal às vezes mudava, às vezes tinha um jornal, não tinha mais, as coisas eram um pouco inconstantes. É porque a parte do esporte no SBT, até então, porque hoje já tá estruturado. Não, hoje é muito mais estruturado. Mas hoje você tem as competições, né? Não, na época que eu fiquei 8 anos lá e nunca teve nada. Mas aí eu decidi, porque aí eu coloquei tudo isso na balança, né? Poxa, a Copa do Mundo é meu sonho, é a seleção brasileira, não tem como dizer não, né? Então foi uma escolha que eu fiz e, assim, foi muito acertada, né? Porque aí, assim, por mais que eu tenha sentido lamentado sair da rádio, pra minha carreira foi muito importante ter ido, cobrir a Copa do Mundo, foi ali que minha carreira mudou também. Aí eu ganhei mais espaço no SBT e se na época podia ter alguma dúvida se eu permaneceria por muito tempo ou não no SBT, eu fiquei 8 anos. É bastante tempo pro SBT, principalmente se a gente levar em consideração essa questão que na época você não tinha os direitos de transmissão, como o SBT tem hoje, né? E tem equipe, tem as transmissões, tem os jogos. Tanto que depois eu ainda fiquei esse tempo todo, ainda cobri a Copa de 2018 também pela SBT. SBT também. Aí eu já tava na ESPN também. Você fazia os dois? Aí eu fazia os dois, Cara, mas antes da gente ir pra esse lado da ESPN, eu queria que vocês falassem pra gente qual que é a sua relação com o Silvio, cara. O Silvio que nos deixou semana passada, né? Porque, cara, todo mundo, eu sou jornalista, peguei o Silvio já na parte final ali, né? Me formei em 2018, mas sempre quis de algum momento trabalhar no SBT por conta do Silvio, cara, porque é um cara no mínimo diferente, assim, né? E é um gênio também, como você disse, seu Tuta, ele tá entre os gênios da comunicação. Assim, a minha relação primeiro é de fã, né? De telespectador e de admirador, como acho que a maioria dos brasileiros né? Sim. Só que eu tive a felicidade de poder trabalhar na emissora dele. E a felicidade também de ter ido para a emissora graças a um pedido dele. Mas também não é que eu tinha uma relação de próxima, né? Não, ele só me ouviu, sugeriu ali a contratação, aí as pessoas ali, na época responsáveis pelo artístico, o Fernando Pelege, pelos outros departamentos de jornalismo ali do SBT conversaram comigo, me deram essa oportunidade. Então, assim, eu não tinha uma relação próxima de conversar
conversar com ele, isso eu não tinha. Mas eu tenho uma coisa que eu guardo, que é uma gratidão acima de tudo, porque foi graças a um convite dele que a minha carreira mudou, sem dúvida. E como é que era o dia a dia com ele, assim? Não, então, eu não tinha esse dia a dia. Não tinha esse dia a dia. Não tinha essa coisa de chegar lá e conversar, poderia. Porque falam que ele é um cara bem aberto, assim, dentro do SBT e tal. Poderia chegar aqui e contar histórias maravilhosas que eu me aconselhava com o Silvio. Não, isso nunca aconteceu. Entendi. Eu tenho a gratidão por isso, por ele ter me convidado para ir para lá, por um pedido dele, eu fui e tive sucesso por lá, tanto que fiquei 8 anos. E se ele não tivesse gostado, acho que depois do primeiro dia ele já teria me tirado, né? Mas não, acho que se eu fiquei 8 anos lá é porque eu construí coisas boas por lá, porque eu tive equipes lá que foram muito importantes também durante todo o período e porque eu tive competência para ficar esse tempo todo por lá também.